a gente tem que entender o seguinte, que enquanto estamos dentro do corpo, nós vivemos uma realidade, mas quando nós morremos e saímos do corpo, nós vivemos outra realidade. Mas não muda a condição espiritual na qual a pessoa se encontra. Não há como, depois da morte, você mudar aquilo que você já viveu. Ou seja, se eu tenho comunhão com Deus enquanto estou dentro do corpo, se eu morrer fisicamente, eu continuarei em comunhão com Deus fora do corpo. Se a pessoa não está em comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando o corpo dela morrer, cair no chão, fisicamente falando, obviamente que ela vai para uma dimensão espiritual compatível com a realidade espiritual na qual ela estava antes de morrer fisicamente. Estava sem comunhão com Deus dentro do corpo, continua sem comunhão com Deus fora do corpo. Estava em comunhão com Deus dentro do corpo, continua em comunhão com Deus fora do corpo. O corpo, ele vive quando o espírito entra, o corpo morre quando o espírito sai. É assim que a coisa acontece. O corpo vive em dependência da presença do espírito humano. Eu vou repetir. O corpo vive em dependência da presença do espírito. Tanto é que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito: assim como o corpo sem o espírito, porque se ele estiver com o espírito, ele vive, mas o corpo sem o espírito está morto. Só que tem um detalhe: o corpo sem o espírito está morto, mas o espírito sem o corpo não morre não. Tiago 2,26 diz que o corpo sem o espírito está morto, mas o espírito sem o corpo não morre. Amém, gente? Ou seja, se eu sei que um irmão em Cristo ao morrer continua vivo, em paz e em comunhão com Deus, o que me entristecerá a não ser a saudade da convivência? Só isso. Nada mais além disso poderia perturbar o meu coração, já que esse é o primeiro versículo do texto que a gente está estudando. Porque lá no versículo 13, Paulo disse exatamente isso, né? Que não sejamos como os demais, os de fora, que não têm esperança a respeito da morte dos nossos familiares, dos parentes que são cristãos, que receberam Jesus. Agora, para exemplificar ainda mais essa questão da morte para o crente, eu vou citar as palavras de Paulo ao falar sobre si mesmo. Lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, ele disse: porquanto para mim o viver, claro, ele está falando sobre viver na carne, né? O viver é Cristo e morrer é... glória! É o que, gente? Glória! É lucro! Quem não gosta de investir um dinheirinho aqui e ganhar 10 vezes mais, hein? É lucro! Aí ele continua: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é que eu vou escolher. Interessante Paulo falar que vai escolher se vive ou se morre, né? Nunca ninguém prega isso para a gente. E ele continua: ora, de um e outro lado estou constrangido. Eu tenho o desejo de partir. Quem vai partir? Se ele está falando de morrer, não é o corpo fica e ele vai, porque ele não é o seu corpo. Amém, gente? Ele deixou isso bem claro em 1 Coríntios 9:27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então ele diz: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então quando o crente morre, por onde é que ele vai? Vai para o espaço sideral? Vai para o limbo? Vai para as trevas? Por onde é que ele vai? Vira purpurina? Está morto igual um gambá, um preá, um urubu, um boi? Não, quando ele morre ele está com... aleluia! Agora, se Cristo estiver dormindo, a gente vai dormir com ele. Coisa linda, né? Mas Cristo não está dormindo, ele está no terceiro céu, assentado à direita de Deus. Crente que morre vai estar, porque ele está falando sobre partir daqui, partir deste mundo. É uma viagem, né? A pessoa sai de um canto para outro, ela sai do mundo e vai estar com Cristo. Por isso, é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer. Olha as expressões e as palavras que ele usa: partir, permanecer. Ele está falando sobre estar aqui ou estar em outro lugar. Ele não está falando sobre estar consciente e vivo e apagar e dormir. Ele está falando sobre estar aqui ou partir para outro lugar. Aleluia. E convencido disso, diz o versículo 25, estou certo de que ficarei. Eu vou ficar, glória, e permanecerei com todos vocês para o vosso progresso e gozo da fé. Não somente esse texto, mas também tem outro interessante, deixado por Paulo, a respeito dessa mesma situação, de vida, morte, ficar, partir. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, falando sobre
as situações desfavoráveis dessa vida, porque afinal de contas estamos no mundo onde Satanás é Deus, e viver numa situação, numa condição dessa é ter que nadar contra a maré. Somos perseguidos. 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então há tribulações, mas não se esqueça que produzem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas no momento que Paulo simplesmente detalha um pouco dessas dificuldades da vida cristã neste mundo onde Satanás é Deus, ele fala da seguinte forma, versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, entenda corpo, tá? Quando ele diz homem exterior, ele está falando do lado de fora. O homem de fora, aquele que é visto, o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, a pessoa verdadeira, o verdadeiro eu, a pessoa de dentro, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque não prestamos atenção das coisas que se veem, né, das quais fazem parte o nosso homem exterior, porque estas que se veem são temporais, mas prestamos atenção nas coisas que não se veem, das quais fazem parte o nosso homem interior, porque estas que não se veem são eternas. Na continuação, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, falando do corpo, deste tabernáculo, se desfizer, se decompor, se deteriorar, corrompendo-se, ou seja, morreu, né? Morreu. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, é uma casa que não foi feita por mãos. A gente viu em Gênesis 2,7 que Deus formou o corpo do pó, mas nem o espírito foi feito pelas mãos de Deus. Deus soprou, oh glória! O eterno estendeu-se para dentro do homem. A essência divina concedeu vida a este novo ser. E aí ele continua: por isso, versículo 2, neste tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos, e não é, porque na verdade, enquanto estamos neste tabernáculo, nós estamos desejando angustiadamente, não querendo ser despidos. A gente não está desejando necessariamente morrer, mas o nosso verdadeiro desejo é sermos revestidos para que o mortal, o lado mortal da vida como a conhecemos, seja absorvido pela a imortalidade. Ô glória! Bora, igreja! E ele continua: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, quando nos deu a garantia do Espírito Santo. Portanto, temos sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Olha o que ele diz. Ele diz assim: portanto, estamos sempre com bom ânimo, porque embora, enquanto no corpo estejamos ausentes do Senhor, nós andamos por fé. É por isso que ele diz: tenhamos sempre bom ânimo, porque a despeito de estarmos ausentes do Senhor, enquanto estamos no corpo, nós andamos por fé, e não pelo que nós vemos. E a fé é a convicção de uma coisa que não dá para ver, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Ele está falando sobre a promessa da futura transformação do nosso corpo. Quando o mortal será absorvido pela imortalidade, quando o corruptível será absorvido pela incorruptibilidade. A vida do crente deve ser nessa expectativa. Está ruim, pode estar ruim como for, mas isso não é o fim. Isso não é tudo. Não acabou ainda, né? Há uma esperança, há uma expectativa, há uma promessa, há um penhor, há uma garantia. Ô glória! Agora ele usa expressões curiosas. Ele diz: enquanto a gente estiver no corpo. A gente acabou de ler Filipenses 1, quando ele fala sobre permanecer, sobre ficar, sobre partir. E agora ele diz: enquanto a gente estiver no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, embora esteja em nosso coração, aleluia, Ele está na verdade lá em cima no terceiro céu. Porque há pelo menos 3 céus. Tem esse céu atmosférico,
com as camadas atmosféricas, a ionosfera, a troposfera, a ozonosfera, né? Até chegar no firmamento, que é o segundo céu, onde estão os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. Depois do segundo céu, vem o terceiro céu, que é chamado na Bíblia de o céu dos céus. Porque é o céu mais elevado, é onde se encontra o trono de Deus, que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo chama também de paraíso, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Ou seja, está muito longe para a gente dizer que está perto. Que é por isso que ele diz que enquanto a gente estiver no corpo, a gente está o quê? Presente ou ausente? Enquanto a gente estiver no corpo, a gente está presente ou ausente? Ausente do Senhor Jesus. Porque hoje Cristo não está manifesto. Hoje Cristo está oculto. Lá em Colossenses 3:1, Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, não nas daqui da terra, porque morreste, e a vossa verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, a nossa verdadeira vida, que não se revelou, está oculta juntamente com aquele que também não está revelado. Ou seja, nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Então, Ele está longe, Ele está no terceiro céu. Eu não estou nesse momento junto dele, eu estou ausente do Senhor, porque enquanto eu estiver no corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas, versículo 8, entretanto, estamos firmes, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus. Ele está falando de quê? Do arrebatamento? Não. Ele está falando sobre deixar o corpo. No arrebatamento, o corpo vai junto, porque vai ser transformado. Ele está falando da morte física. O que é a morte física? A morte física é você sair do corpo. Enquanto você está no corpo, o corpo está vivo. Quando o espírito sai, o corpo morre. Porque o corpo sem o espírito está morto. Mas o espírito não morre sem o corpo. Você sai do corpo e você vai estar com Jesus. É por isso que ele diz: estamos ausentes do Senhor enquanto estamos no corpo, mas estaremos presentes com Cristo. A expressão que Paulo usa é: eu prefiro deixar o corpo e habitar com Cristo. Essa é a morte física para o crente. Quantos estão entendendo? Para o crente, morrer fisicamente é lucro. É incomparavelmente melhor. É sair de um lugar ruim para um lugar maravilhoso. É sair daqui para lá. É partir. É fazer uma viagem. Não é apagar.